falar acerca da segunda mensagem do Sermão da Montanha. Após termos falado na última vez acerca das atitudes e qualidades da vida dos discípulos, hoje Jesus começa a falar acerca da importância de termos uma vida baseada na justiça de Deus e também uma vida em que relacionamentos são relacionamentos saudáveis. Vemos dias em que pessoas querem ter a religião à sua maneira, viver a sua fé à sua maneira. Mas, verdadeiramente, todos nós sabemos que verdade é verdade, mesmo que todos digam que é mentira será mentira, mesmo que todos digam que é verdade. E por isso é importante nós percebermos o que é que Jesus verdadeiramente nos está a ensinar e qual é a verdade de Deus, a fim de a podermos viver para nós. Enquanto Jesus, saindo daquela mensagem, do grande impacto que nós devemos ter como sal da terra, a luz do mundo, ele começa a falar acerca da relação entre a lei e a graça. Ou seja, até que ponto é que a minha relação com Deus é baseada numa obediência cega à lei e daí recebo a justiça de Deus? Ou até que ponto é que eu sou livre para fazer aquilo que eu quero? Ou então, uma terceira via, a minha relação com Deus é uma relação voluntária de amor, à qual sou desafiado a obedecer, não à letra da lei, mas ao espírito de amor e obediência, à lei revelada por Deus. E claramente é isto que Jesus nos está a querer ensinar. Chamada para nós entendermos que não somos salvos, não nos tornamos filhos de Deus por simplesmente guardarmos a lei. Porque nenhum de nós consegue verdadeiramente cumprir toda a lei. Nenhum de nós consegue ser sempre correto. Nenhum de nós consegue ter nenhuma falta na sua vida. E depois ele encoraja-nos a, se nós somos salvos, não vamos viver, claro, de uma forma libertina. Vamos reconhecer a nossa nova identidade. E ele diz no versículo 19, diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Tu e eu somos chamados a obedecer esta lei de Deus, ou estes princípios de Deus. E compreendermos que a nossa liberdade significa realmente escolher a nossa identidade. Escolher viver de acordo com aquilo que Deus já começou em nós. Quando nós reconhecemos quem nós somos como filhos de Deus, isso nos dá uma nova responsabilidade, mas também uma nova liberdade para obedecer de coração aos propósitos de Deus. O versículo 20 diz: porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus estava a falar não para um cumprimento simplesmente da letra da lei, mas para um cumprimento do valor da lei, do coração da lei, do propósito da lei, que é conduzir-nos até Deus em fé e em dependência. A partir do versículo 21 do capítulo 5, Jesus começa a falar acerca dos mandamentos, a última parte dos 10 mandamentos de Êxodo do capítulo 20. E a primeira coisa que ele fala é acerca de nós nos reconciliarmos. E ele diz isso: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão ou proferir um insulto será sujeito a julgamento de tribunal. E quem chamar tolo será sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e reconcilia-te com o teu irmão. Jesus está-nos a encorajar a nos reconciliarmos. Ou seja, para no nosso interior, quando ficamos irritados, irados, zangados, como é que nós reagimos? Na vida precisamos de deixar Deus mudar as nossas atitudes, as nossas reações. Ele mesmo afirma para nós nos reconciliarmos primeiro com o nosso irmão e depois apresentarmos a nossa oferta. Nunca deveríamos deixar que uma desavença permanecesse, muito menos que ela se desenvolvesse. A reconciliação com o irmão é tão importante quanto ir ao templo. Imediatamente vai e restaura o teu relacionamento. E é a tua iniciativa, a minha iniciativa, se alguém tem alguma coisa contra nós, de nos reconciliarmos com ele. A partir do versículo 27, Jesus fala acerca de pureza e da importância de nós fugirmos dos maus desejos. Aqui, Jesus levanta o valor da mulher e o facto dela ser respeitada por ter sido criada também à imagem de Deus. A imagem de Jesus, o que Jesus aqui leva é o valor dela, o valor de uma mulher não como um objeto,
mas verdadeiramente como um ser criado à sua imagem e semelhança. E ele fala acerca da importância de nós controlarmos o nosso coração, que passa pelo controle dos nossos olhos. Como Jó dizia, fiz uma aliança com os meus olhos, como pois fixaria numa donzela. Que porção teria eu do céu, do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso das alturas? Uma estatística entre os cristãos, 50% dos homens cristãos veem regularmente pornografia na internet e 20% das mulheres. Como não iríamos ficar contaminados? Em outras palavras, os pecados de adultério e fornicação estão no coração do homem e é por isso que os desejos pecaminosos devem ser rejeitados assim que aparecem. E Jesus nos encoraja aqui a vermos que para a autodisciplina e para o autocontrole, numa sociedade que tantas vezes é dominada pelos sentidos, e ele afirma claramente que a eternidade é mais importante que o imediato, a pureza é mais importante do que estar na moda e qualquer sacrifício é válido nesta vida se for necessário para assegurar a entrada na outra. Temos basicamente que decidir se queremos viver para este mundo e para os valores dele ou se para os valores de Deus. Versículo 31 e 32, falando ainda de relacionamentos entre homem e mulher, ele fala da importância de sermos fiéis à nossa aliança. Um tema muito do dia de hoje, a questão do divórcio. Jesus procura aqui defender a instituição do casamento e o facto de que tu e eu, como cristãos, também temos que funcionar para que os nossos casamentos funcionem. Claramente, naquela altura havia duas grandes correntes, uma corrente mais liberal, na qual, por qualquer razão, a pessoa poderia dispensar a sua mulher, e uma linha mais rigorosa. Jesus claramente reage a esta posição mais liberal e nos mostra que os fariseus estavam mais preocupados com os motivos para o divórcio. Jesus se preocupava com o casamento, porque o casamento é instituído por Deus. Os fariseus diziam que a provisão de Moisés era um mandamento, Jesus dizia que era uma concessão, devido à dureza do coração. Os fariseus tratavam o divórcio com leviandade, Jesus com seriedade, dando ao adultério nesta passagem a única razão possível para que o divórcio acontecesse. Mesmo assim, encontramos este Deus, o Deus de reconciliação, o amante divino, sempre atrai e está disposto a recolher e a aceitar a sua esposa adúltera, como acontecia no livro de Jeremias e no livro de Oséias. Eu não sei onde tu estás e como tu estás casado, solteiro, divorciado, mas o Deus do universo quer ter um relacionamento contigo e quer trabalhar contigo nos teus relacionamentos a partir de hoje. É como se fosse um novo começo. Tu vais viver em obediência a este Deus que deu a sua vida por ti para mudar a tua vida. É isso que Deus espera de ti. E como igreja de Deus, precisamos de encorajar aqueles que estão casados para que os seus casamentos funcionem e para que eles vivam em fidelidade àquilo que Deus colocou. A partir do versículo 35 até 37, ele fala acerca da palavra do cristão. De nós falarmos a verdade. E, claramente, a palavra do cristão deve ser uma palavra de honra. Sim, sim, não, não. Não devia haver incertezas em nossas palavras. Joséfo afirmava quanto aos essênios que eram conhecidos pela sua fidelidade. Espero, e dizia, qualquer coisa que dizem é mais firme do que um juramento. Espero que também tu entendas que nós, como cristãos, temos que falar a verdade, sempre. Não precisamos de jurar por nada, mas devemos falar aquilo que Deus diz para nós falarmos, sim, sim, não, não. E finalmente, no versículo 38 até 42, ele fala acerca de nós amarmos, perdoarmos e abençoarmos. De uma retribuição simples, justa e exata, que não era um mandamento, antes uma concessão e uma proteção. Jesus passa a ensinar um caminho muito mais excelente. Não numa vingança pessoal, não uma atitude de covardia, mas uma resposta cristã e adulta. Assim como o fogo não pode ser extinto com o fogo, o rancor também não pode ser aplacado com a vingança. A única arma contra o mal é o amor. E é por isso que Jesus nos diz, para nós amarmos, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E terminando este capítulo 5 do livro de Mateus, ele nos encoraja a amarmos de uma forma ativa. Amarás
o teu próximo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo ou dirás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Numa sociedade racista e xenófoba em que os judeus agiam para com os estrangeiros como se fossem seus inimigos, Jesus traz uma nova visão para os relacionamentos. Independentemente da raça, da opção sexual, da classe social, da religião, o cristão é chamado a amar, bendizer, fazer o bem e orar por essa pessoa. Que o Bonhoeffer, também um pastor evangélico alemão, perseguido pelos nazis e colocado na prisão, vindo mesmo a morrer lá, uma mensagem que ele não desafiava, a mensagem de Cristo. Ele diz assim, isto é o máximo. Na oração colocamos-nos ao lado do nosso inimigo, estamos com ele, junto dele e por ele, diante de Deus. Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda seus inimigos. Por isso é que só os cristãos também podem amar os seus inimigos. Portanto, versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que assim seja.